E aí, galera, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui com a sua professora Luciana. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto. Antes de começar a aula, antes de explicar o conteúdo, vamos só lembrar uma coisinha. Ontem foi domingo, Dia dos Pais. E aí, como que foi esse dia? Brincaram bastante? Se divertiram com o papai, com a mamãe, com a família toda? Acho que sim, né? Só lembrando que vocês podem se divertir, vocês podem brincar, desde que vocês estejam com máscaras, desde que vocês utilizem um álcool em gel aí, tudo fica perfeito, tá bom? A distância tá longe, mas o coraçãozinho tá aqui, ó, apertadinho, apertadinho, só pensando em cada um de vocês. Terça-feira nós temos a nossa live, tá? E na terça a gente vai estar conversando distantes, mas ao mesmo tempo matando a saudade, que isso é o principal. Antes de começar a nossa aula, vamos para a frase do dia? Ofereça um carinho, provoque um sorriso e melhore o dia de cada pessoa que passar pela sua vida. Fica a dica. Gente, então aqui novamente, agora sem música de fundo, só eu e vocês aí em casa, né? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre verbos e a gente volta a falar um pouco sobre o imperativo. Então, quando eu falo para vocês da forma imperativa, o que eu vou lembrar? Que é um verbo que indica uma ordem, um pedido, uma sugestão. E esse verbo, ele é chamado de imperativo. Ele pode ser um pedido, uma recomendação, um convite, um conselho, uma súplica. E aí vai depender a forma que ele estiver inserido no contexto, ok? Então, eu vou ler para vocês aqui algumas frases para vocês perceberem essas ordens, esses pedidos, essas recomendações, ok? Até mesmo como um alerta, porque na apostila nós vamos estar observando que ele está trabalhando muito essa questão do cuidado, não é? Que eu vi ali. Então, vamos lá. Vamos, corram. Perdoe-me, eu lhe imploro. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Organize-se rapidamente. Faça o que eu digo agora. E o verbo imperativo, ele está dividido em duas partes, afirmativo e negativo. Então, quando eu falo já do afirmativo, eu já consigo perceber que são afirmações, são algumas coisas que eu estou pedindo para que aconteça agora. Então, podemos falar também que é uma ordem. E quando eu falo do negativo, eu vou estar utilizando o não na frente, né? Utilizando o não. E logo em seguida usar o verbo e pedir para a pessoa não executar aquela ordem. E um detalhe, então a gente lembra que na aula da semana passada, quando a gente falou do verbo imperativo, estava dizendo assim que a gente não fala na primeira pessoa, e sim segunda, terceira pessoa, tá? Do plural e do singular. Então faz legal a gente estar relembrando isso também. Pessoal, é legal também a gente já utilizar esse verbo do imperativo e formar frases, né? Já utilizando a forma verbal, né? Conjugando esse verbo. Então, vamos lá? Entra, o verbo que eu estou usando vai ser o entrar e o verbo abrir, tá bom? São os dois verbos que eu vou estar falando aqui, ó. Entra em casa tu, entre em casa você, abra a porta tu, abre a porta você. Isso são exemplos do uso do imperativo afirmativo. Agora vamos ver o negativo. Não entres em casa tu, não entre em casa você, não abras a porta tu, não abra a porta você. Professora, eu vou estar usando o tu, você. Então, na hora que você estiver falando ou escrevendo, não, mas na escrita da conjugação desse verbo, sim. Entendido?
Combinado? Então, a gente, lembrando a todos novamente que ele não é conjugado na primeira pessoa. Combinado? Agora nós vamos para a apostila. Então, as atividades está assim: página 61, 62, 63, tá bom? Então, vamos lá. Na 61, imperativo, afirmativo e negativo. Releia duas dicas de como economizar energia elétrica. Não abra a porta da geladeira sem necessidade. Então, eu estou pedindo para você fazer o quê? Não abrir a porta. Já estou te recomendando, não abra a porta. No inverno, diminua a temperatura da geladeira. Por que tem que diminuir? Em vez de você usar a geladeira no 4, no 5, você pode estar usando a geladeira no 1, no mínimo, mínimo, médio e alto. Acho que eu não lembro, é mínimo, médio e acho que alto, se eu não me engano, ou geladeiras também tem número, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no inverno, tá pedindo para você estar usando a temperatura da geladeira mais baixa, para você diminuir, tá bom? E no verão a gente aumenta, porque daí usa-se mais, abre mais a geladeira, então ela precisa de gastar mais, né? Podemos dizer assim, gastar energia, conservar os alimentos. Então, por isso que a gente tem que estar usando ela um pouquinho no mais alto. Circule as formas verbais dessas frases. Quais são os verbos? O verbo abrir e o verbo diminuir. Essas formas verbais indicam um pedido ou uma recomendação. Sobre as ações presentes nessas dicas, assinale a afirmativa verdadeira. Ambas devem ser praticadas, ambas não devem ser praticadas. Uma ação deve ser praticada e a outra não. Então, aí vocês vão reler a frase novamente, para vocês poderem estarem assinalando as opções corretas, tá? Letra D. Uma pessoa. A que pessoa essas formas verbais se referem? Você, vocês ou ele? Vai lá, assinale a alternativa correta. O imperativo pode indicar ações que devem ou não ser realizadas. O imperativo afirmativo, usado para indicar algo que deve ser realizado. Feche a porta da geladeira. Feche, não abra. Imperativo negativo, usado para indicar algo que não deve ser realizado. Não deixe o chuveiro ligado durante muito tempo. Nossa, tia, mas é meio complicado de entender, né? O afirmativo e o negativo. Então, o afirmativo, feche a porta da geladeira. Fecha. Eu tô pedindo para você fechar a porta da geladeira. Não é para deixar a porta da geladeira aberta. Tá bom? Deu para entender? Então, vamos lá. Na página 62, está dizendo assim, ó. Leia uma frase da fatura da Copel. Pague suas contas em dia e evite a inclusão do seu nome no Serasa. Circule o verbo no imperativo, pague e evite. A quem os verbos destacados se dá origem? Tá? Daí você vai falar assim, eu, você, ele ou ela. Então, essa é uma dessas três aí que é a resposta. As palavras destacadas. Transmite uma informação, faz um pedido, dá uma orientação. As formas verbais estão no imperativo afirmativo ou no imperativo negativo? Reescreva o trecho. Pague suas contas em dia, mantendo o mesmo sentido, mas com o verbo no imperativo negativo. Então, antes de utilizar o verbo, você já vai estar usando a palavra não. Organize as frases começando pelo verbo no imperativo. Utilize letra maiúscula para iniciar as frases e termine com um ponto final. Então, tá assim, ó. Conheça a hidrelétrica usina 1. Daí vocês vão formular uma frase com essas palavras, tá bom? E não esqueça do ponto final. A maior do Floresta Mundo visite. Então, reorganiza a frase aí. A água e a elétrica economiza luz. Então, reformule a frase também aí, pessoal. E não esqueça de colocar o ponto final. Transforme as frases que indicam ordens negativas em afirmativas. Não passei naquele parque. Nunca leia este livro. Não recicle este lixo. Não sorria para mim. Nunca corra no parque. Escreva frases orientando-se pela imagem e pela instrução. Instrução. Alguém exigindo a arrumação do quarto. Então, vocês vão ver a imagem que está no quarto e vocês vão montar uma frase, tá? Aí, olhando a imagem, vocês vão fazer uma frase. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês.
Arrume logo seu quarto. Arruma esse quarto, menino! A mãe falando, né? Letra B. Instrução, ordem ou pedido para lavar as mãos. Letra C. Instrução, ordem ou pedido para alguém ler o livro. Pessoal, essas são as atividades de hoje, tá? Logo, logo eu volto com a aula de ciências, tá bom? Beijo a todos. Tchau!